Era uma mina antipessoal comum, do tipo PMN4. A característica dela é que tem uma carga explosiva pequena, mas contém muitos fragmentos metálicos dentro do corpo. Aconteceu que, no momento da explosão, eu ainda estava curvado sobre ela, e os estilhaços atingiram meus dois olhos. De um olho eu perdi completamente, o outro foi preservado, mas hoje não enxerga. Alguns pequenos fragmentos também atingiram meu rosto. Dá pra ver que tem umas pequenas cicatrizes aqui. Fora o rosto, nada mais foi atingido. Tive muita sorte de os estilhaços não pegarem no pescoço, porque nesse caso, provavelmente eu teria sangrado até morrer ali mesmo. No fim, acabou dando tudo certo. Gegen den Strom. Zur Person. Contra a corrente. Sobre a pessoa. Olá, bem-vindo ao Contra a Corrente. Aqui mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Quando eu estive no Kosovo em 1999, pouco depois da entrada das forças da KFOR, visitei também o hospital de Prizren. Lá encontrei dois garotos, um de 14 e outro de 16 anos. Eles estavam deitados nas camas, com os curativos completamente ensanguentados. Os dois queriam coçar o pé, mas já não havia pé. Tinham sido amputados abaixo do joelho, que pisaram numa mina. A gente não ouve, não vê, e só percebe quando já é tarde demais. Um oficial do exército me disse uma vez: uma boa mina não mata. Você fica ali assistindo a si mesmo sangrar até morrer. E existem aqueles homens e mulheres corajosos que fazem o trabalho de remover minas. Eles conseguem trabalhar por uns 3 minutos seguidos e depois a concentração cai tanto que precisam parar um pouco. Entre eles estava Vadim Tretiakov. Ele é um soldado russo que atuou em Kherson, Kharkiv, Zaporizhia e Luhansk. Ele desarmava minas e, em certo momento, no Urzbohad. Olá, Patrick Babi. Tudo bem? Que ótimo. Como você está a sentir hoje? Como você recuperou da perda de visão da cirurgia? No momento eu me sinto muito bem. A vida segue seu curso. Tenho uma família amorosa, amigos, minha esposa e um trabalho que eu amo. Acho que já se passaram mais de 3 anos desde o ferimento. E posso dizer que me recuperei bem, tanto física quanto emocionalmente. Estou pronto para seguir em frente e inspirar outras pessoas a viver, apesar de qualquer dificuldade. Depois que perdi a visão por causa de uma explosão, claro que foi bem difícil me acostumar com as novas condições de vida. Tive que reaprender muita coisa, como me orientar no espaço e cuidar das tarefas do dia a dia. Mas, felizmente, minha família me ajudou muito. Minha esposa me envolveu ativamente nessa nova fase, e sou muito grato a ela por isso. Hoje, com o avanço da tecnologia, é muito mais fácil lidar com os desafios que a vida me apresenta, nos estudos, no trabalho e na criação das músicas que eu componho. Então, posso dizer que estou totalmente reabilitado e adaptado depois do ferimento. O senhor nasceu originalmente no Daguestão. Tinha planos bem diferentes, queria estudar direito. Que caminho o levou a entrar para o exército? Você se preparou muito bem, estudou as informações. Depois que terminei a faculdade de Direito, decidi entrar numa universidade para continuar na mesma área. Mas por causa das leis sobre adiamento do serviço militar, eu ainda precisava cumprir o serviço obrigatório no exército russo. Em certo momento, recebi uma proposta para servir numa unidade de engenharia, perto de Moscou, e me tornar um profissional nessa área. Resolvi testar minhas forças. Achei muito interessante ter a chance de conhecer outros países, participar de operações de desminagem, aprender esse ofício. Por isso, decidi assinar o contrato e servir justamente como sapador. Assinei esse contrato em 2020. No começo da sua fala, ouvi você mencionar Kharkiv e Zaporizhia. Especificamente nessas cidades, eu não estive durante a operação militar, mas estive na região de Kharkiv, na fronteira.
Já na região de Zaporizhia, eu não trabalhei. Então eu preciso me corrigir. Mas o que me interessa mesmo é o seguinte: por que o senhor decidiu se tornar um desminador? O que despertou o interesse em entrar nesse trabalho tão específico, de tanta responsabilidade e que exige tanta concentração? Olha, talvez se tivessem me oferecido outra especialidade militar, tipo atirador de elite ou motorista de algum veículo, eu provavelmente teria aceitado também. Mas na época, foi essa proposta que apareceu, e até hoje eu acho que isso me deu muita experiência de vida. Me ajudou a entender que errar mais de uma vez, em qualquer coisa, não vale a pena. E eu realmente acredito que é uma profissão muito necessária, especialmente agora, na zona da Operação Militar Especial, porque não há muitos sapadores, ainda mais qualificados. Lá, a gente fez tudo o que pôde, e até mais, para proteger as pessoas, para evitar que umas pisassem em minas e outras fossem atingidas por projéteis que não tinham explodido. Acho que a gente ajudou muito essas pessoas. Eu conversei uma vez com um especialista alemão em desminagem, fiz uma entrevista com ele e perguntei: o que passa pela sua cabeça quando o senhor está trabalhando numa mina? E ele respondeu: nada. Se alguma coisa passasse pela minha cabeça, eu já estaria morto. E com você, como é? Bom, comigo tudo aconteceu mais ou menos do mesmo jeito. Ou seja, é preciso manter a cabeça o mais fria possível, para não fazer nenhuma besteira, para não dar nenhum passo errado que possa causar uma explosão. E claro, é fundamental ter sempre em mente as regras de segurança, que foram escritas com sangue, e nunca esquecê-las quando se trabalha com minas, seja desminando, minando ou até se preparando para desminar. Porque alguns instrumentos de sapador, como espoletas e cordões detonantes, também são perigosos e podem explodir. Então é preciso saber lidar com eles do jeito certo. Já aconteceram muitos acidentes graves, porque as pessoas manusearam esses instrumentos com descuido e acabaram se ferindo, perdendo membros. Por isso, o mais importante é manter a cabeça fria e pensar só em fazer tudo do jeito certo, sempre seguindo as instruções. Entre os especialistas em desminagem como você, existe uma regra: o que você não conhece, o que não é seu, é melhor deixar onde está. O que isso significa? Os sapadores têm uma regra bem conhecida. Hoje em dia, até circula uma música de brincadeira na internet que diz mais ou menos assim: se não foi você que colocou, não mexa. Se não foi você que instalou, não remova. E se parou ali, é ali mesmo que deve ir ao banheiro. A ideia é simples. Se a gente encontra algum objeto explosivo desconhecido, é claro que não chega perto, não toca. E, se possível, destrói no próprio local. A gente também já se deparou com muitos tipos de munição estrangeira que não conhecíamos. Algumas foram feitas de um jeito que o sapador nem consegue se aproximar, porque tem sensores magnéticos que reagem até ao equipamento. Tivemos sorte de que, na época, esses artefatos já estavam desativados, então nada de ruim aconteceu. Depois disso, adotamos uma regra firme. Se vemos algum objeto explosivo não identificado, que parece perigoso, não chegamos perto. Tentamos destruí-lo à distância, sempre que dá. Marolinho Bretnang Naleman de was subtalat Minen Bertours. Vai explicar isso? As minas são realmente muito perigosas. Existem muitos tipos diferentes, desde aquelas com sensor de pressão, que ficam enterradas no chão, até as que são colocadas com fio de disparo, com raio de ação direcionado ou circular, e também as minas controladas manualmente, que são instaladas em posições específicas e podem ser ativadas em caso de avanço inimigo. A gente também encontrou minas com sensor de movimento, usadas para minar ambientes fechados. Assim que alguém abre uma porta ou passa por um ponto determinado,
a mina pode explodir. Na verdade, as minas muitas vezes tiram vidas, não porque causam um ferimento fatal imediato, mas porque, nos primeiros momentos, não há como prestar socorro médico, e a pessoa acaba morrendo por perda de sangue. Оказать медицинскую помощь, и он просто истекает кровью. Insbesondere im Donbass. Especialmente no Donbass, a população já vive sob o risco de minas desde 2014. Desde a operação antiterrorista do exército ucraniano, minas foram colocadas, e isso representou um grande perigo, inclusive para as crianças. Houve crianças que morreram. O senhor presenciou isso? Kinder gestorben. Haben Sie das erlebt? На территории Лисичанска, это... Em Lysychansk, que fica no Donbass, na LNR, o que mais encontramos foi área minada, especialmente o uso de minas lançadas à distância em escolas e creches. As mais comuns, e também as que mais assustam, são as chamadas minas pétala, difíceis de ver no meio da grama. Em 2 escolas de Lysychansk, a gente recolheu esse tipo de mina e as destruiu. Algumas caíam até no telhado, nas árvores. Muita gente reclamava que às vezes o vento simplesmente soprava uma dessas minas. Ela caía e as crianças acabavam se ferindo. Situações assim aconteceram várias vezes. E encontramos provas de que essas minas foram deixadas ali, não depois do início da operação militar, mas ainda antes dela começar. Не после начала СВО, а еще до ее начала. Diese Schmetterlingsminen. Essas minas tipo borboleta são minas antipessoais clássicas. Elas não são feitas para atingir veículos, e sim pessoas. Com que tipo de minas o senhor teve mais contato? Mais com minas antitanque ou mais com minas antipessoais? Oder mehr mit Antipersonenminen. Больше всего мы, конечно, работали с противотанковыми. Na maior parte do tempo, a gente trabalhou com minas antitanque, porque é mais fácil lidar com elas e também mais seguro. Elas são feitas para atingir veículos pesados e precisam de uma força maior para detonar. Mas também trabalhamos bastante com minas antipessoais, aquelas enterradas direto no chão, principalmente nas linhas onde aconteciam os combates mais próximos. Já as chamadas pétalas, a gente encontrou principalmente dentro da cidade, era onde mais tinha. Ou seja, sim, são minas voltadas contra a infantaria. Mas por algum motivo, as forças ucranianas estão usando essas minas contra civis. Porque nas posições de combate mesmo, a gente não encontrou esse tipo de mina. В позициях таких мин мы не встречали. Sie selbst. O senhor mesmo sofreu um acidente grave e perdeu a visão. Pode me explicar exatamente o que aconteceu, onde foi e quando isso aconteceu? Wo und wann das war? Потеряла зрение в самый обыкновенный день. Eu perdi a visão num dia completamente comum, durante uma missão de desminagem. Isso aconteceu na LNR. A gente estava limpando uma área que precisava ser liberada para poder levar eletricidade até a vila. O inverno já estava chegando e as pessoas precisavam de aquecimento, mas não tinham nem luz, nem nada. Nossa tarefa era justamente desminar a zona por onde passariam as linhas de energia. O terreno estava cheio de minas, parecia um tapete. E numa delas, que já devia estar meio afundada no solo, porque estava lá fazia tempo, eu acabei tocando com a sonda. Provavelmente ela estava num ângulo estranho, bem do tipo que fez com que eu a pressionasse mais, e como o solo também já a tinha comprimido por cima, ela acabou detonando, bem na minha frente. Она сдетонировала, получается, мне вот прямо в лицо. Also, Sie sind. Então o senhor encostou o bastão de busca no detonador? É assim que eu devo entender? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Это была обычная противопехотная мина. Era uma mina antipessoal comum, do tipo PMN4. A característica dela é que tem uma carga explosiva pequena, mas contém muitos fragmentos metálicos dentro do corpo. Aconteceu que no momento da explosão, como eu ainda estava curvado sobre ela, os estilhaços atingiram bem os meus 2 olhos. Perdi um deles, e o outro foi preservado completamente. Mas hoje ele não enxerga. Alguns pequenos fragmentos também atingiram meu rosto. Dá pra ver, eu tenho umas pequenas cicatrizes aqui. Fora o rosto, nada mais foi atingido. Tive muita sorte de os estilhaços não pegarem no pescoço, porque nesse caso, provavelmente eu teria sangrado até morrer ali mesmo. Mas no fim, deu tudo certo. Trotzdem haben. Der recém peritual gebezes de sangue, mantive a calma, e perstuistel o primeiro score. Sich selbst erst Como foi isso? geleistet. Wie lief das? Да, я получил первую медицинскую помощь, так как в составе группы всегда Sim, eu recebi os primeiros socorros, porque no grupo sempre tem um médico,
alguém já treinado e que sabe o que fazer em diferentes situações, inclusive em caso de explosão. Ou seja, ele sabe como se aproximar da forma certa e como agir. Primeiro, claro, quem chega até o ferido é outro sapador. Ele verifica a área ao redor do sapador que foi atingido e abre caminho até ele, para que a evacuação seja mais fácil. No meu caso, como tudo ao redor estava muito minado, eu mesmo tive que orientar um pouco como chegar até mim para que fosse mais rápido. E, sinceramente, isso foi bem desagradável. Então o senhor também estava ferido e mesmo assim orientou as equipes de resgate. Como conseguiu chamar o socorro? No momento da explosão, eu ainda não sabia que meus olhos tinham sido completamente atingidos e que eu não voltaria a enxergar. Eu ainda tinha esperança de que fossem só alguns estilhaços e que o fato de eu não ver nada fosse por causa do sangue escorrendo das sobrancelhas. Poucos minutos antes disso, eu estava literalmente tirando algumas minas do chão e colocando ao longo do caminho, à minha esquerda e à minha direita, para que meus companheiros não pisassem nelas. Era difícil enxergar qualquer coisa, ainda mais naquela situação. Tinha outro cara bem perto de mim, a uns 2 metros. Ele também ficou meio cego depois da explosão, mas no caso dele, foi porque entrou terra nos olhos. E para que ninguém que estivesse por perto, ou quem viesse me socorrer no meio do pânico, acabasse pisando em alguma mina, eu avisei onde estavam as que eu tinha acabado de retirar. O senhor acabou sendo operado de emergência, certo? Isso foi num hospital de campanha? E depois como as coisas continuaram? Como foi o atendimento médico a partir daí? O senhor passou por várias cirurgias, não foi? O primeiro atendimento médico que eu recebi foi no Hospital Regional de Lugansk. Lá removeram os estilhaços, limparam os ferimentos e fizeram tudo o que era possível nas condições em que estavam. Conseguiram me deixar em um estado estável e depois disso me enviaram no primeiro voo disponível. Primeiro para Rostov e de lá para São Petersburgo. Foi lá que fiz as cirurgias para recuperar a visão e também as cirurgias estéticas, para deixar tudo com uma aparência mais normal. E também começaram as ações para minha recuperação. Depois de todas as cirurgias nos olhos, eu estava meio enfraquecido e tentaram me reanimar com soro e outros cuidados. Acho que minha família sentiu isso mais do que eu, porque por um tempo eu não conseguia entrar em contato. Se não me engano, foi minha esposa quem primeiro soube do meu ferimento, escrevendo para os meus companheiros. Depois disso, meus familiares falaram com o comandante, que disse que nada grave tinha acontecido comigo, que eu estava vivo, com braços e pernas no lugar. E aí, mais tarde, a gente se encontrou pessoalmente, toda a família, em São Petersburgo. Meus pais e minha esposa foram até lá para me ajudar e me dar apoio. A gente sempre tem esperança de recuperar a visão depois de um acidente assim. Em que momento você percebeu que não seria mais possível voltar a enxergar? E como isso te afetou? Quando eu soube que minha visão não seria recuperada, já fazia quase 1 ano desde que a perdi. Ainda assim, houve tentativas de restaurá-la. Eu aceitei isso com calma, porque já tinha me acostumado a viver sem enxergar. Já pensava em planos para o futuro, como eu ia viver sem visão, como que eu ia me ocupar. Hoje, acho que encontrei o que fazer. Trabalho com música. Acredito que nos próximos anos vou conseguir realizar meu potencial nessa área. E agora nem penso mais nisso. É como se eu nunca tivesse enxergado. Você conseguiu retomar a vida, é uma pessoa engajada. Como você conseguiu isso? Quem te ajudou? Eu diria até que comecei uma nova vida, porque da antiga sobrou muito pouco, tanto dos meus hobbies quanto de muitos amigos. Quem me ajudou a voltar a viver, claro, foi minha família, minha esposa, meus pais, os amigos que continuam comigo até hoje. Eles me apoiam, me ajudam. Também os colegas de trabalho, que não me esquecem, mandam mensagens, ligam.
No fim das contas, é isso. As pessoas ajudam as pessoas. O ser humano precisa do ser humano. Nossa maior riqueza são as pessoas. Eu imagino que o maior desafio seja encontrar uma nova função, um novo trabalho. Como foi que você se reorientou? Durante a reabilitação, tanto psicológica quanto médica, eu fui conhecendo várias pessoas que me orientaram sobre onde buscar ajuda e, em parte, também me ajudaram a colocar em prática algumas das minhas habilidades. Hoje eu trabalho na área da educação. A gente se dedica a desenvolver o acesso à educação para crianças com deficiência, promovendo aulas de convivência inclusiva. Além disso, eu estou estudando para ser professor e psicólogo, junto com a minha esposa. Ela também teve um papel muito importante nisso. Me ajudou a entrar nessa nova fase da vida e a entender onde eu poderia me encontrar e no que eu poderia me envolver. Eu acredito que até agora as coisas estão dando certo pra gente. Eu li que você começou a estudar psicologia por escolher e decidir que ia fazer talvez fazer psicologia. Eu pensei que na área do direito, a gente teria que lidar demais com a burocracia, com uma quantidade enorme de papéis e documentos. E hoje em dia, isso tudo é bem incômodo. As leis mudam muito rápido e os advogados vivem num ritmo de trabalho muito intenso. É preciso estar sempre por dentro de tudo o que acontece. A psicologia me atrai mais, porque eu sou uma pessoa mais tranquila. Gosto de conversar com as pessoas, gosto de ajudar. Então escolhi seguir por esse caminho. No futuro, um dos planos que eu tenho é ajudar pessoas que participaram de ações de combate a se reabilitarem, oferecendo apoio psicológico e ajuda depois dessas experiências. Acho que alguém que passou por isso diretamente consegue entendê-las melhor. Um acidente desses, uma explosão tão forte como a que acabou de acontecer bem na sua frente, também tem um lado psicológico. Eu mesmo já passei por situações parecidas, não tão graves assim, mas semelhantes. Explosão de minas, perigo de minas, tiroteio. E às vezes eu ainda acordo à noite suando frio. É como um trauma que volta e volta. Como você está lidando com isso? De vez em quando, claro, eu ainda tenho pesadelos sobre a guerra, sobre os combates, sobre as minas. Mas eu acho que o tempo cura tudo. E o mais importante é a gente aprender a lidar com isso. Hoje em dia, eu acho que estou bem melhor. Esses sonhos quase não aparecem mais. Ou quando aparecem, já não me assustam tanto. Quer dizer, eu trabalhei essas coisas dentro de mim, deixei para trás e aprendi a viver sem isso. Você recebeu acompanhamento psicológico adequado ou ainda precisa ser feito mais alguma coisa? Sim, antes de tudo, claro, eu recebi apoio da minha família, um apoio psicológico. Depois disso, também passei por reabilitação psicológica e médica na minha cidade. Eu acredito que isso realmente me ajudou e me deu um impulso para começar a trabalhar, estudar e me dedicar ao que eu mais gosto de fazer. Comigo foi assim e ainda é assim. Eu revivo essas situações ameaçadoras o tempo todo, à noite, dormindo, nos sonhos, e aí eu acordo. E com você, que imagens vêm à sua cabeça? Aquele momento em que eu fui atingido, para falar a verdade, acho que nunca mais sonhei com isso. Já tive outros sonhos, talvez parecidos, mas não exatamente sobre a explosão. Faz muito tempo que não sonho com isso. Acho que consegui tirar alguma lição dessa experiência, e por isso já não me incomoda mais. Talvez você também precise tirar daí o seu próprio aprendizado de vida, para que isso pare de te preocupar. Que tipo de experiências foram essas para você? A experiência mostra que a gente precisa estar sempre atento ao que faz e tentar não errar, porque as regras existem por um motivo. É preciso ficar de olho, cuidar de si mesmo e das pessoas ao redor,
porque o erro de uma pessoa pode acabar fazendo com que os outros que estão por perto também sofram por causa disso. Впоследствии люди, которые рядом, тоже будут страдать из-за этого. Quais são os seus próximos planos para a sua vida? Заниматься музыкой, развиваться в этом Dedicar-me à направлении música, и continuar crescendo nessa área e ajudar as pessoas em atividades sociais, contribuindo para tornar o ambiente mais acessível dentro do que for possível. Concluir a segunda formação, claro, mas dessa vez na minha área psicologia, e seguir em frente com a vida. и жить дальше. Ainda há esperança para os seus olhos? Конечно, надежда есть всегда, с учетом того, Claro que sempre existe esperança, ainda mais com o avanço tão rápido da tecnologia. Outro dia eu vi que na Rússia conseguiram restaurar o nervo óptico de um coelho que tinha sido danificado. E é justamente aí que está o meu problema, no nervo óptico e na retina. Eu espero que nos próximos 5 ou 10 anos aprendam a regenerar essas partes. Como ainda sou jovem, tenho tudo pela frente. E acredito que vou viver para ver esse avanço na medicina e enxergar o mundo de um jeito diferente. уже этот мир по-другому. Você tem 25 anos agora e sabe o que é viver uma guerra. Que mensagem você deixaria para todos os jovens da sua idade que não sabem o que é isso, que nunca passaram por um acidente tão grave com uma mina? Я, конечно, бы им пожелал, чтобы боевые Eu, claro, gostaria de desejar que as ações de combate passem longe desses jovens, que nada disso os atinja. Mas, de qualquer forma, alguém precisa fazer esse trabalho. É claro que isso deveria ser feito mais por profissionais. E, claro, eu também gostaria de desejar que eles ganhem mais sabedoria, porque hoje em dia a juventude se guia muito pelos modismos da internet, que acabam influenciando de forma bem negativa. Queria mesmo é que todos fossem um pouco mais gentis. Хотелось бы, чтобы просто все были добрее. Cada erro pode ser o último, diz o especialista em desminagem Vadim Tetyakov, que perdeu a visão depois de um grave acidente com uma mina. Mas ele também diz: eu encontrei um novo caminho para minha vida. A todas as pessoas da idade dele, os jovens de 20 a 30 anos de hoje, ele deseja que a guerra nunca entre na vida deles. Muito adequado esse tempo. Obrigado. Спасибо вам. Aqui no Contra a Corrente, mostramos para você posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Fique com a gente. Bleiben Sie dabei.